Em Apocalipse 15, o profeta João vê 7 anjos com 7 flagelos que representam a ira de Deus. Como nós podemos entender esse assunto? Em que momento isto acontecerá? É o que nós vamos estudar no Escola Bíblica de hoje. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, concluindo mais uma semana aqui no nosso programa Escola Bíblica pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, um privilégio ter você com a gente. Neste programa nós estudamos a Bíblia através das revistas que a Novo Tempo produz, através do nosso departamento de Escola Bíblica, essas revistas que são guias de estudos da Bíblia. Nessa temporada estamos estudando Apocalipse. Se você ainda não é um aluno da Escola Bíblica, quero te convidar a ser um aluno da Escola Bíblica. Escola Bíblica forma alunos através da Bíblia. Por isso, ligue para a gente. É o 0 operadora 12, né? Eu já ia esquecendo aqui, porque quando eu digo WhatsApp não precisa dizer o 0 operadora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente, nossa equipe está pronta para atender você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem por WhatsApp, aí sim é o 12 982 44 44 49. Eu quero orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a palavra, para a gente entender esse tema tão delicado que é entender que a ira de Deus é um sinal de libertação, do clamor que os seus filhos que sofrem têm diante de tanta opressão. E às vezes a gente tem dificuldade. Olhar para o tema, por exemplo, das pragas e olhar para um Deus amoroso, porque a gente tem aquela figura divina de que a figura divina, ele é amor, então dentro da nossa mentalidade o amor não se ajusta com o tema da justiça. E quando a gente entende o que verdadeiramente é o amor, a gente entende que esse amor age com justiça e um dia Deus vai ter que dizer um basta a todo sofrimento, a toda dor, a tudo aquilo que se opõe à paz que Ele deseja dar. Então esse é um desafio para todos nós, quando nós estudamos o tema da Bíblia. Às vezes temos uma imagem errada a respeito de quem Deus é. Deus é amor e amor está ligado à justiça. Na nossa mentalidade a gente separa então, não, Deus não pode agir assim porque Ele é amor. Não existe isso. Por outro lado, até citei ontem, né, quando eu mencionei que a gente está numa campanha especial nesse mês do nosso novo guia de estudos, que é o guia sobre a origem de tudo, né? Quando eu falei ontem sobre, às vezes a gente olha para a dor e sofrimento do mundo e a gente diz assim, onde está Deus? Então a gente quer uma atuação divina, a gente quer que Deus haja, mas quando a gente olha para Deus agindo e Ele vai agir, a gente diz, não, peraí, esse não é Deus. Então, sabe, que nós mesmos criamos e temos as nossas próprias contradições. Mas vamos orar porque a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema hoje, tá? E eu espero que esse tema encha o nosso coração de esperança também, tá? Pai do céu, vamos abrir a Tua palavra agora, nos dê entendimento, a gente vai estudar juntos, que a gente entenda que o Senhor irá e o Senhor deve dizer basta a toda dor e sofrimento desse mundo. Eu clamo que o Senhor nos ilumine agora e se alguma casa, alguma família, alguém me assiste neste momento, está sofrendo, olha para o mundo e tem,
indignação diante de tanta injustiça, que esta mensagem traga para ele a certeza de que o Senhor vai dizer: chega. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém. Eu também oro para que haja paz na sua casa, haja paz na sua família, apesar de desafios, dificuldades, ou também apesar de traumas, situações difíceis que você já passou. Não esqueça, nem tudo que acontece na vida da gente é da vontade do Senhor, mas nada do que acontece está fora do controle do Senhor. Isso é incompreensível para quem está, às vezes, no meio, no turbilhão, na dor e no sofrimento. E eu repito muito essa frase aqui porque eu acredito que o Senhor é capaz de transformar toda a dor e um dia Ele vai eliminá-la para sempre. Ontem a gente concluiu o capítulo 14, foi a nossa introdução para o tema das 7 pragas, os 7 flagelos que estão a partir do capítulo 15, tá? E vamos recapitular aqui, daí eu vou falando, né? A colheita final, após a proclamação do Evangelho, a gente estudou ontem, ela é o resultado, ou seja, o Evangelho gerou essa separação. A última mensagem proclamada ao mundo, no tempo do fim, que nós estamos vivendo, ela vai separar naturalmente aqueles que são do Senhor, que querem o Senhor, que desejam fazer a sua vontade, daqueles que não querem. Em cada história, em cada vida, em cada lugar, dentro da esfera de conhecimento, isso está acontecendo. E a colheita final é essa separação, quando o Senhor dirá: agora está separado quem aceitou, quem não aceitou. E dentro desse cenário a gente vai ter as 7 pragas, tá? Que a gente vai trabalhar. Primeiro, a colheita dos grãos, aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus, aqueles que fizeram a sua vontade. Depois, a colheita das uvas, os que rejeitaram ao Senhor Jesus. A propagação do Evangelho, então, proporciona o amadurecimento. Isso aqui é importante para a nossa compreensão, sabe? Por que que existe uma mensagem para ser anunciada para a história no mundo, para esses momentos? Porque o Senhor deseja salvar. Esse é o grande propósito do Senhor. O Senhor não tem prazer na morte daquele que rejeita. O Senhor não tem alegria nisso. O Senhor quer salvar. Por isso que Jesus Cristo veio à terra para morrer. Por isso que o Apocalipse registra tantos textos dizendo: aqui estão aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que aceitaram a salvação. Então o Apocalipse é um livro de salvação, é uma mensagem de salvação. E a salvação se dará também nesse momento de separação. Então, assim como o Evangelho, ela traz a aceitação e libertação, assim o Evangelho também proporciona esta separação, este amadurecimento. Ontem eu citei, e vale a pena lembrar, é como você olhar para o quintal da sua casa e ver uma árvore ali, né, um fruto que está amadurecendo, e isso às vezes é instantâneo, é rápido. Esses dias eu estava entrando, né, no local onde eu moro, e aí na avenida que dirige a minha casa tem um pé de acerola. Um dia você passa lá, a acerola está verdinha, no outro dia está madura. Então, os últimos dias da história da humanidade são momentos de amadurecimento. E a pregação do Evangelho, a mensagem de salvação, gera esse amadurecimento. E hoje é o momento de nós aceitarmos ao Senhor Jesus. Agora é a hora. Esse é o momento de aceitação. Apocalipse capítulo 12, já vou entrar no tema, né? Aquela foi uma recapitulação, mas agora eu vou entrar no tema. Eu só quero fazer uma breve recapitulação dos capítulos, tá? Para ser didático aqui, para contextualizar, para a gente ir no capítulo 15, tá bom? Então vamos lá. Para quem está me acompanhando, isso aqui vai ser repetitivo. Para quem está assistindo pela primeira vez,
vai trazer compreensão. E mesmo para quem está acompanhando, sempre a repetição gera aprendizado. E eu gosto de repetir algumas coisas que são importantes. Quando a gente estudou Apocalipse capítulo 12, a gente viu dentro do contexto o esforço do inimigo de Deus para destruir o povo de Deus que vive entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A gente viu as investidas do mal. Capítulo 13, a gente viu a ira do dragão se repetindo, mas agora usando a besta que surge da terra e a besta que surge do mar contra os que são fiéis a Deus. Então, estratégias do inimigo, usando o poder político, usando o poder religioso, para destruir aqueles que fazem a vontade do Senhor. Eu quero dizer para você, quando a gente coloca o nosso olhar à luz da luta entre o bem e o mal, à luz do grande conflito, para a gente vem muito mais compreensão do que está acontecendo no mundo, do que acontece, do que se a gente tira esse olhar. Então, eu quero desafiar você a colocar o olhar da luta entre o bem e o mal. A colocar um olhar de que existe o inimigo de Deus que usa poderes políticos e religiosos para se opor à vontade do Senhor. Isso é importante para a gente compreender o que está acontecendo e ter uma visão de futuro. Eu espero que esteja sendo claro para você, tá? Vamos lá, sequência aqui. Então, só para a gente entender. Capítulo 14, a gente viu, ontem eu relembrei um pouquinho, é a última mensagem de advertência ao mundo e de confiança a quem é fiel. Essa mensagem separa quem aceitou e quem rejeitou. Como eu mencionei, é o amadurecimento. E agora, Apocalipse 15 até o 18, é a ira de Deus que cai sobre a terra com as pragas e o julgamento final da Babilônia. A ira de Deus vai cair. As 7 pragas vão cair. A gente vai estudar isso a partir de segunda. Hoje eu quero trabalhar a introdução do capítulo 15. A gente vai trabalhar a questão simbólica, a questão literal, a questão de entender como Deus, um Deus de amor, age assim. Mas para isso é importante que volte que a gente entenda o que eu falei ontem, que a gente volte ao tema de ontem. O Senhor está falando para salvar, mas chega um momento que o Senhor precisa dizer, acabou, cessou a oportunidade. E agora a gente vai ver o contexto das pragas. Quando elas caem, será que ainda há oportunidade? Será que ainda alguém vai dizer, me arrependi, agora eu quero voltar? Lembra bem, talvez você já até tenha a resposta, porque no capítulo 14 já teve a separação, e a separação foi gerada através do quê? Da pregação. E a pregação despertou quem aceita e quem não aceita. E o Senhor está trabalhando isso no mundo inteiro hoje. O Apocalipse apresenta então as 7 últimas pragas como a expressão final da ira divina, pois o mundo se encontra em rebelião final contra Deus. Então, quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou agora está totalmente rebelde contra Deus e ele não quer mais aceitar, ele não deseja mais. Por isso, a ira divina cai para salvar quem aceitou. E para aquele que rejeitou, ele não tem no coração disposição mais. Aí você diz para mim assim, pastor, mas como? Será que não há uma última oportunidade? Quero te dizer que Deus é um justo juiz. Deus sabe exatamente o que pensamos. Deus sabe as intenções do nosso coração. Eu já citei aqui, por isso que o sábio vai dizer,
que Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão encobertas. E a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, numa das nossas lições aqui ainda, a gente vai estudar sobre esse período dos 1000 anos no céu. Eu já estudei em algum momento, mas a gente vai buscar de novo esse tema aqui, que é o período das explicações, porque Deus está dando oportunidade e um dia Ele revelará o que nós fizemos com a oportunidade que Ele dá, porque Ele é justo, Ele é fiel. As pragas são juízos divinos e agora sem misericórdia. O destino de cada ser humano foi determinado, a gente vai ver isso. As pragas são a resposta final de Deus ao propósito da Babilônia, que é se opor a Deus. E aqui é importante, talvez você está ouvindo, o propósito da Babilônia? Não está entendendo, né? Vou recapitular rapidamente. Quando a Bíblia se refere à Babilônia, a gente explorou bem isso quando estudamos Daniel. É qualquer movimento, poder político, religioso que se opõe a Deus. E ele se reúne para se opor a Deus e opor-se à vontade do Senhor que está expressa na palavra. É importante que a gente entenda isso, que a ira, as pragas, a ação de Deus agora é uma oposição a qualquer poder que foi contra o Senhor para proteger e libertar o povo de Deus. Mas por que Deus está fazendo isso? Você pode perguntar, né? Porque assim como o bem se revela, assim como o amor de Deus se revela para todas as pessoas em todo momento, o mal precisa ser revelado. E Deus vai agir também para revelar este mal. O mal está sendo revelado, mas é interessante hoje que a gente olha e diz assim, a gente olha para o sofrimento do mundo e a gente muitas vezes pergunta, Senhor, onde o Senhor está? Parece que a gente está culpando Deus pelo que está acontecendo. Eu não estou aqui, ao falar sobre isso, não é uma defesa, né? Porque o Senhor não precisa, mas eu estou te explicando o contexto do porquê caem as pragas. Qual é o propósito aqui? O Senhor se revela para salvar e o Senhor precisa agora mostrar o que o mal causou, e quando Deus age em relação ao mal, Ele se revela ainda mais, porque Ele fará de tudo como está fazendo, como nós já estudamos, fará de tudo nos últimos momentos da história para destruir, para matar, para levar à perdição aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. O mal existe e nós aceitamos o bem ou aceitamos o mal e deixamos a nossa vida ser dominada pelo bem ou pelo mal. E por isso temos tanta dor e sofrimento no mundo, porque os homens, os povos, centralizaram-se em si mesmos, dominados agora não pela vontade do Senhor. Você sabe que aqui na Novo Tempo a gente deseja propagar a mensagem de esperança. Agora, nesse mês especial, mês de novembro, é um mês muito especial para Novo Tempo, né? E a gente sempre faz um programa do que é Novo Tempo, sabe? Do que acontece com que a Novo Tempo apresenta, a mensagem de esperança, vidas transformadas, que é o nosso programa do Anjos em Ação. Está chegando mais um Anjos em Ação. No dia 25 de novembro, sábado, às 8 horas da noite, quero convidar você para se juntar a nós nessa noite especial. O Toque da Fé, um programa único da Rede Novo Tempo, porque esse é o nosso objetivo, é levar esta mensagem, é expressar nossa profunda gratidão a Deus por tudo que Ele nos proporcionou ao longo desse ano e mostrar para você vidas transformadas.
pessoas que foram tocadas, pessoas que foram transformadas porque tocaram no Senhor e o buscaram com a fé íntima. Além disso, é um momento de consagração, onde a gente vai lançar os nossos planos para o próximo ano. Eu quero convidar você, não esqueça, 25 de novembro, sábado, às 8 horas da noite, eu espero por você para a gente celebrar juntos o Anjos em Ação 2023, o toque da fé. Sabe, eu acredito que nós devemos, podemos levar essa mensagem e eu acredito que vidas, muitas vidas, serão transformadas e aceitarão o Senhor Jesus, porque ainda há tempo, ainda há oportunidade. Só para a gente voltar aqui, o propósito das pragas, então, é libertar o povo de Deus dos seus inimigos. E agora eu vou ler a partir do verso 1 do capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Lembra essa expressão, vi no céu? É para chamar a atenção quando João escreve isso. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus, a rejeição, a ação de Deus contra aqueles que rejeitaram, aqueles que buscaram, a rejeição de Deus, ou melhor, a ira de Deus contra o inimigo e aqueles que rejeitaram o Senhor e buscaram o inimigo e adoraram a besta, a sua imagem, a besta que emergiu do mar e a besta que recebeu o poder religioso que recebeu o poder do poder político, força do poder político melhor. Verso 2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. É importante destacar aqui, né, que essa expressão mar de vidro mesclado de fogo destaca aqui, mostra a demonstração da glória de Deus. E as harpas de Deus são instrumentos de louvor. Então o que ele viu? Ele viu 7 anjos levando os 7 flagelos, mas ele viu o povo de Deus, aquele que fez a sua vontade, de todos reunidos os 4 cantos da terra, num momento de glória, de júbilo. E isso aqui está muito associado, a gente vai ver agora, ao que acontece lá no livro do Gênesis. Ou melhor, no livro de Êxodo, quando o povo de Deus é liberto da opressão egípcia. E agora, junto ao mar, eles veem a glória, eles veem os egípcios sendo destruídos após as 10 pragas que haviam caído. Vamos entender isso aqui um pouquinho mais. Verso 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Eles estão ali junto ao mar, como o povo de Deus, descrito no livro do Êxodo, o livro da saída. O Êxodo, originalmente, a ideia de saída da opressão. E o contexto aqui também é a saída de sofrimento e de dor que eles passaram ao longo da história, nos últimos momentos de perseguição. E eles estão junto ao mar para celebrar, para agradecer ao Senhor pela libertação. O Cântico de Moisés, eu acho que vale a pena, se você voltar, eu só coloquei a citação ali, a Êxodo capítulo 15. Depois você pode ler, eu posso ler aqui. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, o Senhor é o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. É interessante a gente relembrar que João conhecia a história e o seu público conhecia a história.
O povo sabia da libertação que o Senhor havia dado da opressão egípcia. E agora João está dizendo assim, isso acontecerá no futuro, por isso reconheçam que grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, e justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quero parar aqui, eu não vou conseguir concluir essa parte introdutória, eu vou voltar na segunda. Mas aqui, ó, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Nem sempre nós conseguimos explicar os caminhos pelos quais passamos ao longo da vida. Não conseguimos. Mas aqui no final, João está dizendo, você reconhecerá que mesmo que você não tenha tido todas as explicações para os caminhos que passou, você vai reconhecer, justos e verdadeiros são os teus caminhos, porque o Senhor esteve contigo. Lembra qual é o público de João aqui? Uma igreja perseguida, uma igreja oprimida, uma igreja que sofre. E essa igreja precisava confiar. O grande livramento efetuado no Êxodo é o padrão em Apocalipse para a grande libertação do povo de Deus na crise final. Essa é a grande motivação. Quando a gente olha para a história bíblica e diz, o Senhor libertou, o Senhor libertará outra vez. E o verso 4, quem não temerá e não glorificará o teu nome é o Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Atos de justiça. Talvez o que a gente mais deseja quando a gente está passando por algum momento difícil. Eu vou parar aqui. Segunda, eu vou continuar esse tema introdutório e a gente vai entrar nas pragas, nos flagelos. Você deseja que o Senhor haja com justiça na sua vida hoje? Não esqueça, clame a Ele, Ele vai agir. Mas não esqueça que um dia o Senhor vai agir com justiça neste mundo. E eu digo amém por isso. Glória a Deus por isso. Acredite nisso. Estou falando para você que talvez nem acredita na Bíblia e que luta por justiça, justiça social. Um dia, Deus definitivamente agirá com justiça. Eu procuro fazer o meu melhor aqui, mas nada do que eu faço vai acabar com as injustiças que existem no mundo. Mas eu acredito que um dia Deus vai definitivamente agir com justiça. E a dor e o sofrimento vai acabar. Eu quero orar por isso nesse momento. Quero orar para que haja justiça na tua casa, na tua família. Pai, obrigado pela tua palavra, por essas promessas que nós encontramos. Obrigado porque um dia o Senhor vai agir com justiça definitivamente. Nós esperamos e ansiamos esse dia. Por isso queremos nos preparar para estarmos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Um bom final de semana, que o Senhor seja contigo e com a sua família. A gente se encontra na segunda. Um abraço.